aqui o que é, antes de ver assim, os dons ministeriais, que já está aí colocado, mas queria fazer uma pergunta para nós pensarmos um pouquinho, né? O que é o profeta na Bíblia? Pode deixar aí os dons ministeriais, ele vai ficar, mas vamos fazer assim uma reflexãozinha do que é o dom ministerial, ou do que é o profeta. Que é o profeta, irmãos? Que a gente ouve tanto falar na Bíblia, que nós vemos muito nas igrejas, mas na Bíblia mesmo, o profeta é aquele que fala em nome de Deus. É aquele que fala em nome de Deus, que ele traz uma palavra de Deus para os corações. Isso daí, desde o Velho Testamento, o Novo Testamento, qual que é o objetivo desse profeta? Né, do profeta no geral. Então, o objetivo dele é despertar o homem, despertar-nos para o arrependimento, né, e para a conversão a Deus. Então, desde a antiguidade, desde os profetas do Velho Testamento, o objetivo dele, né, é sempre nos admoestando, sempre fazendo predições, e é o que faz o profeta de hoje em dia também, né? Uma observaçãozinha aqui sobre uma profecia, né, que eu vi também. A primeira profecia bíblica, a primeira profecia aí que aparece está em Gênesis 3,15. Né? Não está colocado aí, mas só uma curiosidade para nós. Quando Deus fala com Eva, né? E ela fala que colocaria inimizade entre a serpente e a descendência. Então, que a gente fala que ele, no final, fala que a serpente morderá o calcanhar, mas que Deus vai vencer, que ele vai pisar na cabeça da serpente. Amém, irmãos? Isso é uma palavra maravilhosa. Então, a primeira profecia que eu dei uma olhada aí, que aparece na Bíblia, é essa daí, né? E tem muitas profecias, muitas predições, admoestações que têm sido colocadas na Bíblia e que estão se cumprindo, e algumas ainda se cumprirão, né? E louvamos a Deus por isso, por essa palavra que o Senhor tem trazido para nós, tem se cumprido. Aí, não sei se vai aparecer aí já, mas eu vou colocar aqui já os tipos diferentes de profetas do Novo Testamento, tá bom? Na primeira aula que nós tivemos, não sei se vocês lembram, nós falamos sobre os dons pessoais, lembram? Eu falei, vamos descobrir qual é o nosso dom, né? O que nós vimos diferenças de talento e de dons. E dentre esses dons pessoais aí de Romanos 12, de 6 a 8, já aparece o dom de profetizar, né, irmãos? É aquele que fala por inspiração de Deus. Ele é aplicado à palavra. Então, na verdade, qualquer pessoa pode profetizar, né? Através desse dom de profetizar. Através de você ter um grupo de célula, uma mensagem que Deus te dá a oportunidade de pregar, de falar em grupos pequenos. Deus nos usa, né, nesse dom pessoal de profetizar, tá bom? Então, é uma distinção aí para a gente fazer sobre os dons de profetizar.
Então, o primeiro é o dom de profetizar, que aparece ali em Romanos 12, né? Que a gente fala por inspiração de Deus, e ela é através da palavra de Deus. Todos nós podemos ser usados nesse dom aí, né? Alguns têm o dom especial, mas o ministro de louvor, ele é usado para profetizar. Então, é um dom que você tem, que você é usado, tá? Aí, o segundo aí que nós temos é o dom que aparece deixa eu ver aqui, em 1 Coríntios 12, de 7 a 10, que são as manifestações do Espírito, manifestações sobrenaturais, tá? Tá em 1 Coríntios 12, então tem várias manifestações do Espírito, né? Então aparece aí discernimento de Espírito, dons de cura, de profecia, variedade de línguas, né? Então é outra manifestação de dons aí de profecia, que nós possamos ser usados nisso daí. E na manifestação do Espírito, Deus vai nos dar essas manifestações. Nós podemos ser usados em algum lugar com palavras de sabedoria, discernimento do Espírito. Nós vemos tudo lá em 1 Coríntios. Eu já vi assim, muitas pessoas que têm, né, essas manifestações do Espírito. É interessante que ela é usada aí na igreja local também, e o Senhor pode nos usar também com essas manifestações sobrenaturais. E tem a próxima aí, que é a terceira, que está em Efésios 4, 10 e 11. Aí, irmãos, esses dons ministeriais, eles estão mais ligados ao ofício da pessoa. Então, por exemplo, nesses dons aí que fala apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, nós falamos um pouquinho a semana passada do dom de apóstolo. Lembram-se que o dom de apóstolo é aquele que ele é o iniciador, é aquele que ele vai à frente, é aquele que ele abre uma igreja. O apóstolo, ele é aquele enviado para abrir uma igreja. Então, hoje a gente tem também o profeta, que aparece aí dos dons ministeriais, ele é o ofício. Não existe assim, hoje em dia, um profeta como aparecia ali no Velho Testamento. Deixa eu ver se vai aparecer, se eu vou falar. Vou falar daqui a pouco. Não é o profeta que aparecia ali no Velho Testamento. Deixa eu já falar um pouquinho aí do Velho Testamento, irmãos. No Velho Testamento, o profeta, ele era assim, um homem usado por Deus, irmãos, ele era aquele representante de Deus, vamos falar assim, né? As pessoas o procuravam, reis o procuravam para ouvir Deus falar, né? Nós temos exemplo aí de Elias, de Eliseu, de Isaías. Eram homens assim que eram mandados chamar para consultar, para saber o que Deus queria. Eu acho lindo quem lê aí os livros de Jeremias, o profeta de Isaías, né? Eles eram consultados. Então alguém queria saber alguma coisa sobre o que Deus queria. Por exemplo, um rei chamava o profeta Isaías, chamava Eliseu, chamava Elias, né? Aí nós sempre lemos na Bíblia que aí o profeta fala, aí está lá, assim diz o Senhor. Não é isso, irmãos? Assim diz o Senhor, sempre lá na palavra, quando alguém mandava chamar, aí o profeta falava, olha, assim diz o Senhor, e falava tudo que Deus queria ali. Então, esse daí é o profeta do Velho Testamento. E a Bíblia diz que o último profeta nos moldes
dos profetas do Velho Testamento, o último profeta aí foi João Batista. João Batista, ele foi o último profeta que foi usado por Deus nos moldes do Velho Testamento, como foi usado Elias, como foi usado Eliseu, Isaías, Jeremias. Então, quando João Batista ele chegou, ele falou sobre Jesus e ele acabou a profecia, mudou. Não é que mudou, é que Jesus, quando ele veio, ele trouxe, né? Jesus ele foi usado ele foi um profeta também, acredito que ele foi o maior profeta, mas ele trouxe a dispensação da graça de Deus. Então, nós não precisamos daquele profeta como foram os profetas do Antigo Testamento para que Deus fale conosco, né? Jesus trouxe a dispensação da graça, trouxe o Espírito Santo, agora nós temos a palavra e temos pessoas que são usadas por Deus. Então é aí que a gente entra também nos dons ministeriais, né? Esse profeta que ele aparece aí em Efésios 4, 10 e 11, esse ofício de profeta aí é um homem usado por Deus, né? Geralmente esse profeta, ele pode ser um pastor que vai trazer uma palavra aos nossos corações, o evangelista também, né? O mestre, ele vai trazer para nós uma palavra, ele vai trazer uma palavra para nós de revelação. Então, esses dons ministeriais aí, que Jesus trouxe, que Jesus deu à igreja, apóstolos, profetas aí, o que a palavra diz lá em Efésios 4? Que é para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. E o profeta, então, ele vai ser usado por Deus, um apóstolo também. O apóstolo foi lá em determinado lugar, abriu uma igreja, levou a palavra ali. Ele vai precisar também de ter uma palavra de profeta, vai precisar de um pastor que estude, que leia a palavra, né? E que traga uma mensagem para nós. Que traga uma mensagem nova para nós, né? Os profetas de hoje, eles continuam sendo usados por Deus, continuam sendo usados na oração, continua sendo usado na palavra. Ele não é muito diferente do Antigo Testamento, né? Então a palavra sempre vai nos corrigir, vai trazer palavras de exortação, a admoestação é uma admoestação, uma palavra que vai nos trazer o arrependimento, uma conversão a Deus. Então a gente não vê muita diferença assim do profeta do Antigo Testamento para o profeta de hoje, né, irmãos? A única coisa é que o profeta do Antigo Testamento, ele era assim, aquele vaso, aquela boca de Deus ali para a pessoa. Ele falava, assim diz o Senhor, ele trazia aquela palavra. Eles não tinham uma Bíblia, eles não tinham várias pessoas que eram usadas como profeta, era um profeta só levantado por Deus. Hoje nós temos pastores que são usados como profeta e etc, tá? E então o próximo tópico aí que a gente tem dos profetas. Nós temos aí exemplos de profeta do Novo Testamento. Então, nós temos aí o João Batista, que foi o último profeta, vamos lembrar aí a lição de casa, né? O último profeta que foi nos moldes do Antigo Testamento, que era aquele levantado, só ele por Deus, para falar assim do Senhor, né? E o que o João Batista falava, né? O que ele chegou lá no deserto? E ele falava, arrependei-vos, é o que são os pastores, que são os profetas que Deus tem levantado hoje para falar para o mundo, arrependei-vos. E João Batista, além de trazer isso daí, arrependei-vos, e João Batista, ele fala, né, que Jesus
seria o precursor dele? Jesus, ele fala que ele batiza com água, mas ele traria mas Deus enviaria Jesus Cristo que nos batizaria com o Espírito Santo, não é? Então, primeiro aí, profetas do Novo Testamento, no livro de Atos, se nós lemos o livro de Atos aí, quantos homens usados por Deus, quantos profetas vão aparecer? Tem aí, vocês têm o nome de Ágabo, né? Um nome diferente aí. Ágabo foi um profeta lá. O que ele prediz? Ele prediz uma fome que haveria em Roma, e aconteceu realmente essa fome. Ele também fala, Ágabo, não lembra se é em Atos 11 mesmo, mas ele fala também, ele foi levantado por Deus para falar para Paulo, que Paulo seria preso. E ele leva uma palavra: Paulo, você vai ser preso na sua próxima viagem aí, né? E olha como Deus fala. Paulo, ele poderia ter falado assim: nossa, eu vou ser preso, então tô fora, eu não vou para onde eu tenho que levar a palavra, não. Mas ele sabia que ele seria preso e mesmo assim ele foi. E Ágabo, ele não falou para Paulo assim: ó Paulo, você vai ser preso, mas você não vai sofrer não, não, ele foi líquido e certo, você vai ser preso. Aí os irmãos ainda queriam falar: ah, Paulo, você vai ser preso, tá lá com o cara, fica aí, não vai não. Não, Paulo falou: para de chorar, de reclamar, eu vou sim, né? Mesmo que Deus falou que eu vou ser preso, eu vou. Então, olha aí uma advertência. Às vezes a gente ouve uma palavra, tem uma palavra aí dura para mim, então eu não vou não. Paulo não quis saber. Vai ser preso? Não, mas é lá que eu vou. Aí nós temos aí outros profetas da igreja de Antioquia. Aí aparece Paulo, né? Paulo também foi um apóstolo. Olha lá, irmãos, os dons aí ministeriais, né? Paulo, ele era assim, ele tinha o dom que aparecia mais nele, que era o de apóstolo. Ele era ele ia abrir igrejas, ele eram bandeirantes aí da fé, né? Mas ele também foi um profeta. Paulo, Barnabé, né? Foi um profeta que vocês têm aí em Atos 13, outro, Judas, Silas. O livro de Atos dos Apóstolos está recheado de homens de Deus que foram usados por Deus e que trouxeram uma admoestação, que trouxeram para as pessoas ficarem espertas, como diz hoje em dia, se arrependam, olha o que está acontecendo, né? E tem também aí, aparece no livro de Atos, que o Filipe também, que foi um discípulo de Jesus, ele tinha 4 filhas que profetizavam. Olha que bênção, né, irmãos? Elas não eram profetas, elas foram usadas por Deus para... É uma coisa que a gente vai entrar um pouquinho no assunto aí. Então, tem vários exemplos de profetas no Novo Testamento. Vamos seguir aí, né? Todos revelavam ao povo a mensagem de Deus para suas vidas. Nós temos aí vários e vários. Vamos ver o próximo assunto aí. Irmãos, é bom nós lembrarmos também que eu lembrei agora que não está aí no meu roteiro, mas lembrei de Noé, né? Noé avisou, foi um profeta, foi um homem de Deus que falou tanto para as pessoas se arrependerem, para as pessoas se voltarem para Deus, e ninguém quis ouvir. Ninguém ouvia a palavra, e aconteceu que do dilúvio, né? E só ficaram as pessoas que entraram na arca com Noé. E hoje nós temos ouvido tanto aí, né, do final dos tempos, tantas pessoas sendo levantadas por Deus mesmo para
exortar, para avisar as pessoas. Não, nós não falamos só pessoas que não conhecem a Deus, né? Às vezes, mesmo pessoas que estão na igreja, que conhecem a Deus, mas não se arrependem das coisas erradas, não querem se consertar com o Senhor, e nós temos ouvido aí muitos profetas dos últimos dias nos alertando para isso, né? Vamos ver o próximo tópico aqui, quem está seguindo aí. Aí nós vamos ver que o que é que constitui um ministério de profeta, que nós vimos, né? Que o profeta é aquele que tem o dom ministerial de profeta, fala por inspiração divina, direta, e muitas vezes por uma revelação imediata. Irmãos, o ministério de profeta, aquele homem realmente que tem o ofício de profeta, que ele é o pastor, é o evangelista, é o apóstolo, ele tem uma inspiração. Quando ele está ali no púlpito, falando, trazendo a palavra que ele preparou, que ele orou, muitas vezes fala assim, o profeta, ele tem uma palavra direta, né, como do Velho Testamento, mas a gente temos os nossos profetas hoje, que ele ora, que ele busca na palavra e que traz uma palavra para os nossos corações, e sempre por inspiração divina, direta ou uma revelação imediata. Eu já vi muitos testemunhos mesmo de pastores, né, que têm ministério de profeta, que traz uma palavra no coração da pessoa que está no culto, ou hoje nós temos assim a palavra pela internet, que eles tiveram uma revelação imediata de Deus, mesmo com toda a preparação da palavra, com todo estudo, chega um irmão, chega uma pessoa no final do culto e vai conversar com o pastor ou com quem teve essa revelação de Deus, fala, nossa, mas você sabe da minha vida, hein? Alguém te falou aí alguma coisa, você está sabendo de mim, mas não foi, né, irmãos? Nós sabemos que é uma revelação imediata de Deus, é uma revelação que o Espírito Santo trouxe ao coração do pastor e que falou. Quem nunca, irmãos, quem nunca chegou num culto e recebeu uma palavra de revelação, uma palavra de profecia, falou, nossa, era exatamente isso que eu vim buscar. É maravilhoso, é uma bênção quando a gente recebe essa palavra, né, irmãos? Essa palavra de Deus, né? Nós temos aqui, vou ver o próximo item aí do ministério de profeta. Vamos lembrar uma coisa, para a pessoa permanecer no ministério, no ofício de profeta, primeiro ele é um ministro do evangelho. Ele é separado, ele é chamado para o ministério, né, que Deus tem para ele. Então, o profeta é um dom do ministério, irmãos. Deixa eu tentar aqui lembrar para vocês. Nós não podemos pensar que todas as pessoas que profetizam, ela é uma profeta. Vou passar mais para frente um pouquinho, vai aparecer, mas já vou falar agora que eu lembrei. Nem todos nós podemos ter manifestações do Espírito, sermos usados por Deus em profecia, mas eu não sou profeta. Muitas vezes Deus já me deu palavras para eu levar para alguma pessoa. Eu tive manifestações, né? São dons de profecia que Deus me deu e Deus pode dar para qualquer um de nós. Mas o fato de eu ter sido usada como profeta, eu não sou profeta. Eu não sou, né? Tá aí, né? É importante diferenciar entre o dom de profetizar e o ministério de profeta. Um leigo pode profetizar,
mas não é um profeta, só porque eu profetizei. E às vezes Deus dá palavra, que são manifestações, tem aí, não sei se vai aparecer, mas palavra de sabedoria, de discernimento de espírito. Eu lembro agora, eu vou falar, irmãos, quando Deus nos usa, Ele nos incomoda. Eu lembrei de uma oportunidade que eu fui fazer um bolo de aniversário para mim mesmo. Viu, irmão? Se ninguém te homenagear, homenageie-se você mesmo. Valorize-se você mesmo. O Senhor nos abençoa desse jeito. E eu fui fazer um bolo para mim. Olha só, ninguém fez, mas eu fiz. E nessa ocasião, eu fui em uma pessoa que me indicaram, e ela falou, você quer? Eu estava lá com ela, e ela falou para mim, você quer que eu escreva alguma coisa no bolo? Aí eu lembro que eu mandei pôr uma foto no bolo. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou escrever, né? Deus tinha me abençoado tanto. Aí eu na minha mente, irmãos, assim, o Espírito Santo me falou, coloca Deus é fiel. Aí eu falei, nossa, mas que bolo crente, né? Mas que bolo crente, vou escrever Deus é fiel no bolo. E aquilo ali, irmãos, e a mulher lá escrevendo o que queria. Uma senhora que eu não conhecia, nunca tinha visto, e eu fiquei, eu não vou escrever Deus é fiel, a mulher vai pensar que eu sou louca, eu vou escrever Deus é fiel, mas o Espírito Santo fala, manda escrever, Deus é fiel, Deus é fiel. Aí eu fiquei até com vergonha, meio constrangida, aí eu falei para ela, escreve aí Deus é fiel. Irmãos, eu nunca tinha visto a pessoa, a primeira vez que eu vi, a mulher começou a chorar. Essa senhora começou a chorar, e aí eu fiquei até sem graça. Aí eu perguntei para ela, aconteceu alguma coisa? Aí ela falou assim, olha, o meu irmão está internado, está passando por uma cirurgia cardíaca muito grave, e eu estava aqui pensando, meu Deus, será que meu irmão vai sobreviver? E você falou que Deus é fiel. Então, isso daqui ficou mais marcado, acho que para mim, do que para ela. Eu creio que foi uma palavra de sabedoria, né, que o Senhor me deu ali. Eu não queria colocar, mas o Senhor me levou a falar essa palavra, essa profecia para a mulher. Irmãos, eu fui pegar o bolo, não lembro, eu perguntei, acho que do irmão dela, se estava melhor, se tinha melhorado, e ela disse que sim. Então foi uma palavra assim que me marcou. Então fica alerta aí, quando o Espírito Santo fica incomodando, fica falando para dar uma palavra, né? Daí são manifestações realmente do Espírito, eu senti no meu coração. E se o Espírito Santo incomoda, com certeza você leva a palavra para a pessoa, como isso daí foi uma coisa tão simples, e o Senhor, eu creio que me usou nessa palavra de profecia. Mas eu não sou profeta, mas eu fui usada como profecia. Então, até se nós pensarmos, até um jumento foi usado lá, né, para Balaão, para falar com ele, e para nós tomarmos cuidado com a palavra, para a gente não se ensoberbecer, mas que nós sabemos que Deus nos usa, né? O próximo item aí então, eu não vou me confundir com o ministro, com o profeta de Deus, que é um homem usado por Deus, né? Como um profeta do Senhor, que ele estuda a palavra também, que ele ora e que ele tem o ofício de profeta, certo? Eu não tenho. Eu fui usada por profecia, e qualquer um de vocês pode ser usada. Deus pode me dar uma palavra, às vezes numa conversa, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala, que nós que somos do Senhor, tudo que a gente fala pode ser uma palavra de Deus. Então, cuidado até nas brincadeiras, com a nossa família, porque a nossa boca, nossas palavras têm poder, né, irmãos? Não estava aqui no script, mas o Senhor está me levando a falar, quem sabe que é uma palavra que Deus está dando para você nesta manhã. E então no Novo Testamento, né, a profecia,
o profeta, ele no Novo Testamento aí é uma capacitação ministerial, né? Que Deus dá ao pastor ou ao evangelista, né? Para aquele dom, ele precisa naquele momento, né? O apóstolo, ele é um profeta, o pastor, ele é um profeta, o evangelista, ele é um profeta, ele está sendo usado por Deus aí nesses exemplos que nós vimos, né, irmãos? Vamos ver aqui. O segundo item aí que eu vejo, é importante diferenciar entre o dom de profetizar e o ministério de profeta. Então, nós vimos que nem todos aqueles que profetizam são profetas, né? Mas nós podemos ser usados por Deus, né? Então, também aparece aí Paulo, ele encoraja toda a igreja de Corinto, irmãos, ele encoraja toda a igreja a buscar o dom de profecia. Todos nós temos que buscar o dom de profecia, como Paulo fala. Mas, quando ele encoraja todo mundo a buscar o dom de profecia, mas ele fala, você vai buscar o dom de profecia, mas nem todos serão profetas. Nem todos. Aí ele mesmo faz a pergunta, né? Todos serão profetas? Não, nem todos. Por isso que eu estou falando. Eu já fui usada pelo Senhor. Qualquer um de vocês pode ser usado. As nossas palavras podem ser palavras de admoestação, de arrependimento, mas nós não seremos o profeta, que é o profeta, é o homem de Deus, é o pastor, é o evangelista, que ele será usado como profeta, né? O próximo item aí é que não há ministério de profeta entre o que nós chamamos de leigos, porque um profeta é aquele que é chamado para o ministério em tempo integral. Então, já acho que ficou bem claro, né, irmão? O pastor, o evangelista, ele foi chamado, então Deus vai usá-lo no dom de profecia, ele vai ser usado. Quando ele está lá no púlpito, quando ele está levando a palavra, e nós vimos também uma profecia, a palavra toda é uma profecia, e Deus pode dar uma revelação imediata ali. Deus já me deu palavras assim também, que eu já preparei no púlpito para levar, e chegou lá, Deus me deu uma palavra de revelação, de profecia para alguém que estava precisando, né? Outro item aí, que no ministério de profeta, geralmente há uma manifestação consistente dos dons de revelação. Então, no ministério profético, aquele que é levantado por Deus, ele vai estar sempre sendo usado com uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, de discernimento de espírito, né? É uma manifestação aí que está lá em 1 Coríntios, que é além do dom de profecia. Pode ter alguma dessa palavra de conhecimento, de discernimento, né? E o nosso último item aí é uma recomendação ao ministério profético, irmãos. A palavra de Deus, ela tem que estar sempre em primeiro lugar. Sempre, sempre, sempre. Mesmo se houver manifestações sobrenaturais, o ministério profético deve ser construído em cima da palavra de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado hoje, né, irmãos? A gente estava conversando agora há pouco, eu sempre converso, né, aqui em casa também, tem aparecido aí tantos falsos profetas, né? Hoje em dia, o que acontece? Com tantas falsas profecias, que a gente acaba não acreditando no verdadeiro profeta. E viu, irmãos? Tem homens de Deus realmente, que são usados por Deus. E o profeta, o homem que ele é realmente um profeta, ou pode ser um pastor, um evangelista, seja o que for, ele confronta, ele vai mostrar o nosso pecado, o pecado da humanidade. Então ele não é bem visto. A pessoa não gosta muito do profeta. Tanto o que aconteceu com João Batista, irmãos? Ele falava, ele chegava na cara dura, ele falava raça de víboras. Quem tem coragem de chegar hoje e falar raça de víbora? O homem tinha coragem, hein?
Olha que tinha coragem mesmo para falar raça de víbora. E o que aconteceu com o coitado de João Batista? Cortaram o pescoço dele. Então, às vezes a gente ouve algum pastor que é um profeta de Deus, ele traz uma palavra dura, a gente, ai, credo, nossa, que palavra, que esse cara aí tá muito duro, mas é o dom dele, ele traz uma palavra dura para os nossos corações, para a humanidade, e eu tenho visto que tem realmente, irmãos, infelizmente, muitos falsos profetas aparecendo. Tem sim, irmão. A palavra também diz que iria aparecer no finais do tempo. Mas nós temos que ficar atento, porque tem homens de Deus sendo usados por Deus. Às vezes nós ouvimos também, mas ele está trazendo uma palavra, mas a vida dele está meio torta, está assim, está assado. Mas, irmãos, ele é um homem como Elias falou, né? Era um homem como outro qualquer. Ele traz uma palavra, vamos crer também, analisar a profecia. Tem uma palavra ali em Deuteronômio, deixa eu ver se eu marquei aqui, Deuteronômio 18, do 15 ao 22, que fala sobre a profecia, que fala sobre a mensagem do profeta, e ela fala, muitas palavras a gente recebe, irmãos, a gente fala, será que é de Deus ou não? Se não aconteceu, não foi de Deus, infelizmente. Às vezes nós já ouvimos pessoas que trazem uma palavra, elas querem trazer sempre palavra, e às vezes não é a palavra de Deus. Às vezes por emoção, ou sei lá o que for, né? Tem palavras que realmente a pessoa falou uma vez, ele quer continuar sendo um profeta, e às vezes não é. E às vezes tem que tomar cuidado, muitas vezes, porque Deus usou uma palavra, um homem como profeta, ele se ensoberbecer, acontece muito, né, irmãos? Como profeta, ele se ensoberbece, e ele tem o dom de profeta, mas Deus pode até parar de usar esse profeta aí, porque se ensoberbeceu, subiu a palavra, porque não sei se você já viram por aí, muita gente, vamos naquela irmã, vamos naquele irmão ali orar, porque ele é um profeta. Então a gente tem que tomar cuidado, né, irmãos? Atrás de quem nós estamos orando, indo atrás. Será que essa pessoa é de Deus mesmo? Uma vez que ela levou uma palavra para você ou para mim, não significa que ele é um profeta, que tudo que ele vai falar é realmente de Deus. Teve uma manifestação do espírito de profecia, mas não significa, muito cuidado, né? Eu, assim, até às vezes eu acho que a gente fica um pouco cética demais, mas nós temos que crer que tem homens de Deus, que tem pessoas que são usadas realmente pelo Senhor, mas tomar cuidado, né? Eu já ouvi até comentário de pessoas, de irmãos da igreja, vamos lá em tal igreja, em tal lugar, porque ali tem um profeta que ele sabe até teu RG e CPF. Falei, misericórdia, para que qualquer alguém? E aí não é um profeta, é um adivinho. Eu não quero um adivinho. Tomar cuidado também. Às vezes a gente fala assim, muito alertar pessoas que estão dentro da casa do Senhor, mas indo atrás dessas coisas, indo procurar pessoas que se acham adivinhos, porque eu não preciso de ninguém para adivinhar meu CPF, meu RG, mas Deus pode usar pessoas, sim, por isso que eu falo, Deus pode usar, mas nós temos que ter cuidado, né? Ser cautelosos, e tem muitos profetas, homens realmente de Deus, que têm trazido palavra para o final dos tempos aí, né? Mostrando que é o final para a pessoa se arrepender, para a pessoa se voltar, para nós nos voltarmos dos nossos maus caminhos, e muitas vezes nós não vemos isso acontecendo, infelizmente, né? Tem sido anunciado, tem sido falado, e as pessoas não estão ouvindo homens e mulheres, homens que são levantados no ofício de profeta, né? E quando nós
ouvirmos, né, irmãos, nós vamos prestar atenção, vamos ver se essa profecia mesmo realmente se cumpre, vamos ver mesmo, a Bíblia diz que ele tem sinais, que eles têm sinais e maravilhas, mas é de Deus, igual está aí nesse último item, né, que a palavra de Deus sempre em primeiro lugar, né, mesmo que ocorra ver anjo, vê demônios, opera, sei lá, até curas, mas o ministério profético não pode ser construído, o ministério profético ele tem que ser construído sobre a palavra de Deus, e não sobre só coisas que vêm e que aparecem, não é porque ele viu anjo, vamos lá que ele viu anjo, vamos lá que um dia ele orou, ele falou uma palavra e aconteceu, não, vamos ver se esse profeta realmente, se esse homem é de Deus. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês o que é realmente, né, o profeta, o ministério do profeta, que é aquele homem de Deus, em tempo integral, levantado por Deus. Nós vimos, né, que o apóstolo, a semana passada, ele é um implantador de igreja, né? Ele foi levantado pelo Senhor, mas aí depois que ele levantou a igreja começou naquele lugar, aquela igreja vai precisar da palavra de Deus, vai precisar de um alimento, né? Para edificar a igreja. Eu gosto da palavra que diz, né? Que para que é os dons também, né? Para edificação e crescimento espiritual do povo de Deus. Então, o profeta ali formou a igreja, o apóstolo foi lá, implantou a igreja, agora a igreja ali, as pessoas vão precisar, seja do apóstolo mesmo, mas ser usado na profecia, na palavra, vai precisar de uma palavra para edificar e para que aquela igreja cresça, né, fortalecida e conhecendo muito a palavra. Por isso que é tempo de buscar ao Senhor na palavra, em oração, para nós não nos deixarmos ser enganados por falsos profetas que aparecerem por aí, não é verdade, irmão? E me veio aqui, irmãos, uma palavra ali que Paulo fala para Timóteo, né? Desperta o dom que há em ti. Despertar. Se é para despertar, é porque estava adormecido. E nesta manhã, irmãos, me veio agora, nem estava aqui nas anotações, mas o Senhor está me levando a falar. E que essa palavra que Paulo fala para Timóteo, eu falo para vocês nessa manhã. Desperta o dom que há em ti. Timóteo era um homem de Deus, tinha algum dom lá ali, né? Dentro dele que o Senhor deu, que nós vimos a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, irmãos, esse dom lá de Romanos 12 já está aí na sua vida. Então, se ele ficou adormecido, se ele ainda não foi usado, se você foi usada pelo Senhor durante algum tempo e esse dom adormeceu, desperta ele. É momento de nós sermos usados pelo Senhor, é momento de nós termos esse dom despertado e sermos uma bênção nas mãos do Senhor. Quem sabe, não é você, irmãos, que terá esse ministério de profeta, esse homem que o Senhor, ou essa mulher que o Senhor vai levantar, né? Que como em tempo de exortar a igreja nos últimos tempos, de chamar atenção, de levantar, né? É que o profeta a gente ouve lá, é aquele que bate de frente. É aquele que a gente não gosta. Nós somos mentirosos, mas nós não gostamos que ninguém chegue para nós e fale, você é mentiroso. E é isso que o profeta faz. Olha o João Batista, né? Que eu não quero, né? Que ninguém chegue para mim e fale raça de víbora. Ninguém quer. Mas que nós possamos ser usados pelo Senhor
naquele dom que Ele nos colocou. Irmãos, não é tempo mais de nós ficarmos parados. Desperta o dom que há em ti. Como Paulo falou para Timóteo, eu falo nesta manhã para cada um de nós, né, com humildade, não querendo ser uma profeta que eu não sou, mas desperta o dom que há em ti, minha irmã, meu irmão, o que você já serviu ao Senhor e agora está adormecido. É hora de servir ao Senhor nele. Amém, irmãos? Não é o seu dinheiro, não é o seu emprego, não é nada vai te trazer a restauração da sua vida. É só Jesus Cristo que vai trazer a restauração. Eu sempre falo todos os domingos. As pessoas estão com medo de morrer, o Covid levou tanta gente, a guerra está levando, mas aquele que tem a Jesus Cristo, a certeza da salvação, sabe que a sua vida é eterna. A sua vida é eterna a partir do momento que você aceitou Jesus. Aceite Ele, entregue a sua vida, tenha seus sonhos restaurados em nome de Jesus.